Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Mulher, a irmã com a saia curta, tu não viu? No meio do louvor. Menino, se liga nessa resenha. Eu tenho um babado pra te contar, tu não vai acreditar. Mas eu tô contando aqui pra vocês pra gente orar, viu, gente? Não é pra fofocar. E fofoca não é de Deus. A gente precisa orar pela vida dela, né, irmãos? Pra edificação do corpo de Cristo. Gata, eu tô passada, viu? Não, porque eu não sou fofoqueira não, mas Acho importante estar ciente das coisas, né? Porque a fofoca é edificante. Olá, Ebretes! Como é que vocês estão, meus amores? Então, eu tenho que começar dizendo que hoje Lia Girão me abandonou. Sim, tô pensando seriamente se eu vou renovar o contrato de Lia Girão ou não. Não, é brincadeira, gente. Tô aqui nervosa, ansiosa e com muita saudade da minha amiga que não pôde estar aqui nessa gravação. Mas quero dizer pra vocês que essa gravação, esse especial é bem diferente de tudo que a gente tem feito. Vocês já viram aí que o nome do quadro é Fofoca Edificante, porque a ideia é a gente fazer uma conversa mais descontraída mesmo, descompromissada. Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo isso e a gente quer fazer outras vezes também. Então, sejam todos bem-vindos. O Hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @Rede Nordestina de Podcasts no Instagram. E aí eu tô hoje com pessoas muito especiais, com quem eu trabalho. São pessoas que eu criei um carinho enorme, que eu admiro. E aí, sem muitas delongas, como costumamos fazer no Hebreu, vou começar aqui com ela, a Adriana. Adriana, nos diga lá, quem é você? Oi pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Adriana Santana, eu sou produtora cultural e produzo e apresento, edito e faço mil coisas no podcast Calumbi. Então, meu emprego normalzinho é enquanto produtora e meu emprego lá do B também é como produtora do Calumbi, que é um podcast que fala sobre o sertão baiano. Eu sou sertaneja, eu sou da cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Hoje resido em Salvador, mas meu programa só fala sobre o sertão, né? A ideia é apresentar um pouco da cultura, da história daquele território. E é isso, eu adoro fofoca, então é ótimo estar aqui. Eu sou geminiana, super fofoqueira e do ponto de vista religioso eu sou agnóstica. Gente, a primeira pessoa agnóstica no Hebreu, olha só. A próxima vez que a gente for pautar o agnosticismo, a Adriana vai estar aí no topo da minha lista. A Adriana é um monte de coisa, gente. Eu acho até que ela falou pouco. E ela esqueceu de dizer que ela é diretora interina da Rede Nordestina de Podcast. Como, aliás, eu também sou e as outras pessoas que estão aqui também são. Aldenora, nos diga lá, quem é você? Oi, gente. Nossa, pergunta muito complexa nessa vida, mas vamos lá. Profunda. Sou Aldenora Cavalcante, aqui do Piauí. Como a gente vai falar de uma fofoca edificante, eu sou do estado que já desapareceu do mapa em livros, né? Então, o mapa que desapareceu do estado é o Piauí, gente. Lembrem disso. Eu sou jornalista aqui no Piauí, eu sou podcaster no Malamanhadas podcast, também produzo outros podcasts pelo Malamanhadas Produtora também. E é isso, assim, eu acho que dá pra me apresentar nesse sentido. Sou diretora também da rede interina, diretora interina da rede, tô nervosa, gente. De religião, eu fui a vida toda católica, como, enfim, né, criada num ambiente católico, mas hoje eu não me identifico com nenhuma religião, mas tenho muita curiosidade e dialogo com amigas sobre a Umbanda, o Candomblé, com amigas, mas assim, eu não pratico, né, mas tenho curiosidade de saber um pouco mais. E é isso, obrigada pelo convite, vamos aqui nessa fofoca que eu também amo, acho que a fofoca une as pessoas, e é isso, obrigada, Lindomar, pelo convite. Que isso, eu que agradeço. A fofoca une e edifica, amiga. Né? E aí eu vou passar pra ela, que é sócia e proprietária do Hebreu, praticamente. A pessoa, assim, se tem alguém que entende o quanto que fofoca é edificante, é ela. Eliana Coelho, que vocês já estão assim, ouviram inúmeras vezes no Hebreu. Mas Eliana, diga lá quem é você. E aí eu acho ótimo, porque se vocês ouvirem todas as participações da Eliana no Hebreu, cada vez ela se apresentou de um jeito. Então vamos ver o que a Eliana vai tirar da cartola hoje de apresentação.
eu sou evangélica doida, né? Então é fragmentado. Depende do meu humor. E aí, fragmentado. E aí depende da fase da lua. Depende assim. da fase da lua, né? Se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô chorosa, enfim. E aí eu peço desculpas já para os hebretes, né? Para os e as hebretes, que se vocês escutarem uma zoadinha de miado de gato, é porque adotei uma gata, a Tóquio, e ela é um piolinho zoadento, de tanto que ela mia. Tem muita comida, tem muita bebida, é bem cuidada, mas é fazendo zoada direto. E aí quem eu sou? Eu sou Helena Coelho da Silva, sou sobralense, da cidade, né, do Ceará, também conhecida como United States of Sobral, né, enfim, o que mais que eu posso falar? Sou socióloga, né, e aí professora também da educação básica e podcaster do Elas Pesquisam e também agora do Trainee de Aljumar, que é um podcast para a gente falar sobre cultura coreana de um jeito como fosse uma mesa de bar, não assim com uma visão de especialista, né? Porque a gente não sabe nem falar o nome dos atores que a gente gosta, não sabe falar, não sabe pronunciar. E aí, é muito doido esse podcast. E aí eu já falei, né? Religião, sou taurina, sou evangélica doida, mas acredito em alma, e aí eu tenho um pouco de medo de espíritos, né? Que podem tanto do bem como do mal, né? Que é uma coisa que geralmente evangélico não acredita, mas eu acredito. Então, se eu tô sozinha em casa, alguma coisa se mexe. Eu acho que tem muitas coisas que geralmente evangélico não acredita que você acredita, amiga. Você é um evangélico diferenciado. Eu vou fazer a minha igreja pra ganhar dinheiro. Perdão aí pros crentes mais crentes aí, mas só uma piadinha. A Adriana falou aqui, e eu também esqueço, Adriana, que a Eliana é de Sobral, assim. Não, eu amei, eu tô chocada, porque eu ouço muito e leio muito sobre as práticas de educação de Sobral, né? Capital de educação, gente, quero conhecer. Né? É isso, o povo de Sobral é um povo pra frente, né, Eliana? Não sei, um povo pra frente. Mas eu não tenho sobralidade não, viu, Adriana? Não tenho expectativa não, porque a sobralidade é um termo que se refere que o pessoal de Sobral acha a princesinha do norte, né? Se arruma muito, sabe? Né? Tem uma visão muito positiva de si mesmo e tal, e eu não tenho essa sobralidade, e sempre foi uma questão para mim. E aí, sobre ser a capital da educação, polêmicas, eu não vou entrar nesse assunto, porque eu já não vou começar a cortar os Gomes, porque a ideia não é a gente cortar os políticos do Nordeste, né? É cortar os sudestinos. Então eu não vou falar mal do Ciro Crimes, né? Ciro Crimes. Não vou falar dele, não. É isso, gente. A gente quer bater um papo descontraído, mas é um rolê muito sério, que é a xenofobia do povo do Sul e Sudeste com a gente que é nordestino, né, velho? Que é um povo, assim, que fala com tanto amor do Nordeste. E às vezes é tão idiota, tão sem noção, tão escroto, achando que tá assim, arrasando, sabe? E aí teve um dia até que eu tuitei, acho que as meninas viram, que eu falei, gente, eu sempre desconfio de alguém que vem assim muito sorridente, de uma orelha a outra, dizendo, eu amo o Nordeste. Eu já fico assim, sei. Dá vontade de perguntar assim, como é esse amor, gente? Como é que é isso? E aí eu queria saber de vocês, se vocês já se viram nessa situação. E aí eu acho que é legal também, se vocês falarem, se vocês já moraram fora do Nordeste, né, e tal. A gente tem Eliana, que é cearense como eu tô morando em Brasília hoje, desde fevereiro de 2020. A Aldenora é do Piauí e a Adriana é da Bahia. Vocês já moraram fora do estado de vocês, em outras regiões do país? E aí, nesse contexto, vocês se virem em alguma situação de sudestino falando merda? Enfim, queria que vocês compartilhassem um pouco disso. Eu vi seu tweet, eu inclusive ia responder, não respondi, mas eu tenho uma opinião divergente. Eu não sinto raiva das pessoas que falam isso. Eu me acho um pouco. Eu falo, realmente eu sou demais, meu estado é demais, o Nordeste é demais. Eu geralmente me coloco nesse lugar, sabe?
É um pouco diferente, mas eu entendo totalmente o que você está falando. Eu nunca morei fora do Nordeste, eu sempre morei na Bahia. E não tenho tantas experiências assim de estar em outro lugar e ser abordada e tal. O que eu sinto e que me incomoda mais do que tudo não é necessariamente a rejeição das minhas características ou um preconceito explícito. O que eu sinto mais raiva mesmo é do paternalismo. Isso me incomoda profundamente. Assim, é como se eu fosse... Eu imagino que vocês conhecem essa expressão, né? Café com leite. Que é a pessoa que não tá jogando pra valer ali o jogo. Então você é tipo a pessoa que, tudo bem fazer meio errado, tudo bem não ser tão bom que ela faz. Ou eu vou dizer que é muito bom até demais, porque eu não esperava tanto dessa pessoa. Esse paternalismo é uma coisa que me incomoda muito, assim, eu me sinto muito... Nossa, eu compito pra valer, eu tô aqui, tipo, trabalhando muito, eu trabalho muito, eu faço as coisas muito direitas e sou muito responsável e capaz, então, assim, não me trate com paternalismo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu mais sinto em diálogos com pessoas, né, mesmo que virtuais, assim, né? Como eu falei, não tive experiência de morar em outros estados, mas em diálogos virtuais isso acontece um pouco. E vocês, meninas? Na verdade, eu sempre vivi algo no sentido, várias coisas, assim, sabe? Um antes e um depois de viver com pessoas do Sudeste. Porque antes, tem muita galera que vê aqui o pessoal do Piauí como pessoas muito inteligentes, né? Só que você diz, que legal, as pessoas veem a galera do Piauí como inteligente. Mas não é necessariamente nesse sentido, é como se aqui não tivesse outra coisa pra fazer além de estudar, entendeu? Então, tipo assim, você quer passar no concurso, mate um piauiense. Isso é uma coisa assim que a gente escuta assim, de uma forma recorrente, assim, sabe? E, tipo assim, antes a gente achava que isso era legal, mas tipo, hoje eu vejo como, não tem nada pra fazer, então tu estuda, entendeu? Algo nesse sentido. Essa era a minha visão antes de morar com sudestinos, né? Aí eu morei em outros lugares, na verdade, com sudestinos eu vivi, na verdade, quando eu fui pra Portugal fazer meu mestrado, eu morei com algumas sudestinas. E uma eu vivi super bem, era uma pessoa muito legal, assim, mas a outra meio que foi um pouco problemática. Eu tô fazendo meu exposit aqui. Que é muito curioso, porque parece que não existe um cuidado de um olhar mais atento, uma escuta mais atenta do que você tá falando, né? Com essa pessoa que eu morei, eu morei quase um ano com ela, e ela sempre achava que eu era a pessoa do norte, né? Tipo, a menina do norte, assim, sabe? A Aldenora que mora no norte. E também há uma expressão uma imagem muito caricata, assim, de ter várias conversas que ela queria me explicar coisas óbvias, como o que é um fast food, assim, sabe? Tipo, Meu Deus do céu, não, amiga. Sério? Eu fui contando uma história, e disse assim, não, eu parei no fast food tal, sabe? Aí começava a descrever o que era aquele fast food, né? Aquela marca e tal e tudo. E algo assim, sabe? Tipo, bizarros, assim. Que ali que eu tive uma noção mesmo muito forte dessa xenofobia, assim, sabe? Porque até então, isso que eu falei, né, de mate piauiense para passar no concurso, algo nesse sentido, algo que eu via muito antes dessa minha situação, e eu via como uma coisa engraçada, assim, enfim. Mas depois que eu tive um contato mais aproximado com pessoas, né, foi um baque, assim, não no sentido de que eu não sabia que não existia, né, não vivia nessa bolha, eu tinha essa consciência, eu vivia isso, via isso na internet, mas eu não tinha esse contato diário, né, e foi um baque, assim, muito, muito doido, assim. Enfim, acho que eu vou falar ao longo do tempo, assim, mas só pra responder, eu vivi isso, e foi algo que ainda hoje eu lembro, assim, em alguns momentos do meu dia, algo que aconteceu, enfim, alguma conversa, algo que poderia me lembrar, sabe, ter aquela memória de algo do meu dia, eu lembro, assim, disso, sabe, enfim. Ai, gente, é isso. O Nordeste não tem fast food. Ué. Vai lá pra Sobral, tem fast food. Conta aí, Eliana. Conta, Eliana, da xenofobia. Conta. Ainda tem food truque. Sobral, o pessoal é bem mais avançado. Meu filho, respeite, viu? Ora mais, menino, ora. Não, Olha, se você der espaço pra Sobralense, pra lá de Sobral, não para mais não, viu? Vai embora. Vai ser o episódio, vai mudar o tema do episódio. Gente, eu não tive experiência morando fora, né? Assim, eu viajei pouco, viajei muito na época do Áurea, né? Do ciclo petista.
que era a passagem mais barata. E aí não vivi muito a experiência de estar junto, né? O que eu sei é que amigas minhas que fizeram pós-graduação fora sempre trazem relatos de muita violência, implícita ou explícita, sabe? De falas mesmo assim, super, que você fica assim, não acredito que a pessoa falou isso pra ti, não acredito que fulano te tratou assim, tal, não sei o quê. E aí, sempre me deu, assim, sabe? Eu nunca tive vontade, que as pessoas têm, de morar no Sudeste, nunca tive vontade de morar no Sudeste, no Sul, nem de fazer, até o doutorado de sanduíche, quando eu pensei, o primeiro lugar que eu pensei foi a Bahia, porque tem um laboratório lá que trabalha, sabe, feminismo. Aí depois que eu pensei na Pagu, né, como opção, mas assim, eu nunca pensei assim, vou em tal canto, porque eu sempre pensei, cara, vai estar lá aquelas pessoas, eu sou uma pessoa, se apertar muito eu peido, né, e aí eu não tenho muita, assim, sabe? Assim, né, ai, que pessoa resiliente, né, eu detesto essa palavra resiliente, eu acho uma bosta, porque faz as pessoas sofrerem caladas, mas na internet, nas mídias digitais, eu percebo muito, sabe? Essa suposição, e primeiro esse logado exótico, ai que legal, né? Quase como um estrangeiro, ai como é legal ser brasileiro, samba aí pra mim. Então, tipo assim, tu é nordestina, pois aí me contar aí um cordel. Ai que lindo, as praias, que não sei o quê. Come um cuscuz aqui na minha frente. Como cuscuz, não sei o quê. Ai, o jeito que vocês falam é lindo. Esse lugar do exótico, que na verdade é um exótico que pressupõe você ser inferior. Porque você não é igual a ele, você é outro, né? E aí você fica nesse lugar do outro. E aí, dentro dessas autoridades, nas mídias digitais, principalmente no Twitter, é onde eu percebo, não só no Twitter, no Instagram também, em que as pessoas não percebem as dimensões, sabe? Elas não percebem, elas acham que é ok algumas falas, colocar a gente no lugar de atraso, né? Enfim, o Nordeste salvou o Brasil, né, nas últimas eleições e tal, graças aos próprios nordestinos, né, não por causa de vocês, porque vocês nunca aceitaram um presidente vindo do nosso território. O Lula foi uma ruptura, né, e aí não foi graças a vocês, foi graças da própria gente, não foi só porque o Lula nos deu migalhas, é porque a gente sabe votar assim. É a minha provocação, eu tenho medo de ir pra fora também e viver isso. Eu sou muito cagona, né, e aí viver com meus gatos no sítio, ganhando muito, trabalhando pouco. É meu projeto de vida, pronto. Arrasou, amiga. Então, gente, é a minha primeira experiência também morando fora do Ceará, né? Eu saí, eu não conheço muitos estados fora o Ceará. Eu só fui aonde? Onde é que eu fui? Eu fui em Pernambuco. Passei por Minas Gerais, mas só passei, né? Literalmente, fazendo escala em Minas Gerais para chegar em Brasília. Então, essa é a minha primeira experiência morando em outro estado, né? Morando aqui nesse estado muito singular que é o Distrito Federal, que tem muitas peculiaridades. Eu dei muita risada que, se vocês não ouviram ainda o episódio que eu gravei com o Bizão, escutem, viu? Porque foi maravilhoso. E aí eu dei muita risada que quando eu fui contar do meu rolê, que tinha vindo pra cá pra ficar com o Ronaldo e tal, aí a Beck falou assim, gente, é uma prova de amor muito grande. A pessoa sair do Ceará pra ir morar no Distrito Federal, gente, um lugar tão ruim, é uma prova de amor. Então é tipo isso. Então é a minha primeira experiência morando fora do Ceará, né? E eu não tenho uma lista enorme de coisas paias que as pessoas falaram aqui sobre isso, mas teve uma situação muito curiosa, velho. Eu e Ronaldo entramos na pira de vamos fazer um plano alimentar, ver se a gente consegue comer melhor e tal, criar uma rotina de alimentação, porque foi isso, né, gente? A gente entrou no home office, quarentena, e aí pedir comida no iFood virou a regra. A gente o tempo inteiro dentro de casa parecia que a diversão era pedir alguma coisa pra comer, e aí foi, né? E aí a gente se desafiou a começar um plano alimentar. Aí fomos num nutricionista aqui em Brasília, eu e o Ronaldo. Vamos lá, né? Massa. Aí a gente chegou lá, e aí ele conversando com a gente, muito atencioso e tal.
E aí quando a gente falou que era do Ceará, ele, Ceará, muito massa, Nordeste, né? Umas praias bonitas. De praxe, né? Nordeste, praia, só. Enfim. Mas aí, velho, quando a gente chegou na parte de fato pensar nas coisas que a gente poderia comer, quais eram as preferências e tal. Aí ele falou logo da tapioca e do cuscuz, né? Porque com certeza, né? Vocês comem muito cuscuz, muita tapioca, né? Porque Nordeste, essas coisas. Mas o que me chocou mais foi que tal hora, ele pensando no plano alimentar, ele falou assim... É porque assim, né, a gente também tem que partir do pressuposto que, como vocês são do Nordeste, muito provavelmente os avós de vocês passaram privação de alimento, né, passaram fome e tal. Então, assim, às vezes a pessoa já traz, tipo, como se fosse uma herança genética, né, porque como os avós de vocês passaram fome... Velho... Eu fiquei sem reação, sabe? Eu fiquei assim... Os ouvintes, não, gente, eu não os ouvintes não estão vendo a nossa cara, que a gente tá aqui chocada ouvindo essa história. Chocada, passada, vendo pela primeira vez. Eu fiquei muito sem reação, sabe? E aí, enfim, eu não consegui falar nada, só passou, né? E aí, depois no caminho em casa, eu comentando com o Ronaldo, amor, você percebeu? Como assim os nossos avós muito provavelmente passaram fome ou tiveram uma alimentação pobre? Caralho, velho, sabe? Enfim, eu acho que eu só tenho esse caso pra contar, mas eu acho que ele é muito ilustrativo da visão que as pessoas têm no Nordeste. Tu falou aí e eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Que eu tava conversando sobre comidas típicas, né? Comidas típicas, vamos falar aqui. Duas pessoas de regiões completamente diferentes, vamos falar sobre comida típica. Aí eu peguei e disse, não, lá onde eu moro, a gente tem nossas comidas típicas são muito à base de carne, né? O arroz, Maria Isabel, tem carne, creme de galinha, tem carne, paçoca, enfim, tem muita carne. Aí eu, beleza, né? Comecei a citar as coisas e tal. Aí a pessoa pegou e virou pra mim assim, sério? Vocês comem muita carne? Eu, sim, comemos. Nossa, eu pensava que quem comia muita carne era a gente aqui do sul. Pra mim, vocês comiam, sei lá, peixe. Assim, como se eu acordasse e pescasse peixe na praia. Gente, eu moro numa capital que nem praia tem. Começa por aí. Tipo assim, gente, não tem praia? Mas gente, onde é que você mora no Nordeste que não tem praia? Não tem praia, sabe, gente? Tu não mora no Nordeste, tá mentindo, né? Acho que eu não moro no Nordeste. Porque tu dessa mulher vai aprender geografia, que é a capital. Vai aprender, gente. Aí, tipo isso, assim. A Aldenora, ela pensou assim, que tu acordava, abria a janela do teu quarto, jogava uma vara de pescar no mar, tipo aqui um peixe, uma tilapia. Tipo isso, gente, é surreal, assim, a imagem que as pessoas têm da nossa vida, assim, tipo, eu não dou... E o pior é porque, tipo assim, a gente não dá, pelo menos, não sei, assim, tipo, não dá pitaco na vida do outro, a pessoa vai dar pitaco na tua vida, assim, cria todo um imaginário, assim, de conhecimento de causa de que eu vivo comendo peixe, eu não como carne, assim. Eu cresci sem comer carne porque não tenho acesso a isso, sabe? É surreal, assim. Sim, foda. Você ia falar, Eliana, Adriana? Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio. Para os estereótipos criados. Eu vou já comer uma carnezinha aqui daqui gente. a pouco, só de raiva. E é que eu queria ser vegana, mas com isso dá vontade de comer carne todo dia. Minha irmã, pelo amor de Deus. Eu sou a pessoa que, se deixar, eu como carne no café da manhã, no almoço, na janta, no lanchinho da noite, de madrugada, se eu acordar com fome, tiver carne cozida na geladeira, é capaz de eu esquentar e comer de novo. Cara, eu sou muito assim também. Eu gosto muito de vegetariano. Eu tenho amigos que são vegetarianos que... Eu tenho amigos que... Não, assim, nossa, eu adoro pessoas vegetarianas, assim, né? Tipo, porque dá pra fazer diversidade com vegetais, com legumes. Eu amo, assim, a diversidade, gente. Mas é bom pra misturar com a carne, né? É bom ter diversidade com a minha carne. Eu, como uma pessoa vegana, queria dizer que... Não, é um processo muito recente. E assim, eu sou sertaneja. Então, diferentemente do que as pessoas pensam, por exemplo, do sul, que de fato tem uma cultura muito forte da carne, o sertão tem, né? A gente tem uma trajetória de criação de gado. Essa figura do vaqueiro não existe à toa, por exemplo, né? E era um tema que eu queria pautar no podcast, sabe? Como é difícil
romper isso num território que valoriza a carne e realmente coloca a carne na mesa o dia inteiro, né? De manhã, tarde e noite. Então, é um tema que eu quero pautar assim, no podcast, veganismo no sertão, né? Como romper essas tradições, né? Romper no sentido positivo, assim, de pensar outras possibilidades e tal. Eu fui pro almoço no MST, sábado, eles abriram de novo o centro de formação aqui em Fortaleza, né? Estava fechado, tudo, aí teve uma feira, aí teve uma palestra, e aí música ao vivo e muita comida, né? Porque tudo MST, MTST, qualquer movimento social popular é muita comida, gente. Ninguém se reúnem sempre, eu gosto muito disso, dessa lógica, porque também a lógica de quando eu lembro da igreja também, que gente igrejeira que se reúne tem que ter comida. Eu lembro de uma reunião política que eu fui com uma amiga minha feminista que não tinha comida, que eu fiquei no carro falando mal de como é que pode fazer uma reunião política e não ter comida. E era num lugar que era chique, né? Enfim, prefiro os movimentos populares, porque eles pensam nas pessoas. E aí, tinha lá no curso do MST, tinha a carne de caju, né? Desfiadinha e tal, não sei o quê, e tinha a carne. A Adriana, eu comi os dois. Eu comi as 2 colheradas de carne e comi lá. Não podia ter substituído, né, mulher? Era a minha chance, mas tava boa, viu? Armaria, eu comi demais. Naquele dia, foi sábado agora, foi muito bom. E isso é um retrato, como é um reconhecimento histórico, não, gente? Como é retratar a história. Meu nome é aquele pessoal. Uma reparação. Isso é uma reparação histórica para dizer pro pessoal do Sudeste e do Sul que a gente come carne. Olha, nossas fazendas de gado, nossos avós eram donos de fazendas de gado. A gente tem carne, entendeu? Tipo, isso aqui, essa conversa. Nada com respeito à vegetariana do rolê. A gente tem carne, a gente não passa fome nesse sentido. Lógico que, enfim, né? Não tô considerando aqui, né, uma brincadeira, assim, não tô dizendo que a gente não tem uma parcela da população, enfim, né? Mas, enfim, isso é uma reparação histórica, dizer pra esse povo que a gente come carne, que a gente tem comida na mesa, assim, sabe? Cara, eu lembrei de outro rolê que, gente... Ai, gente, olha, vocês estão ativando gatilhos aqui. Eu lembro de uma vez que aí eu continuando falando de comida, né? Eu disse, não, gente, porque macarrão, pra mim, pra gente, macarrão é um complemento da comida. Ela vem junto com arroz e com feijão. Porque, enfim, né, pra gente, pelo menos pra mim, macarrão é aquele macarrão, o espaguete, que vem a complemento, né? Aí a pessoa vira e diz assim, sério, pra mim, a massa é uma refeição. Como assim? Vocês comem arroz, feijão e macarrão? Aí, tipo assim, cara, quem nunca teve, tipo, uma família, tipo, pelo menos eu penso assim, né? Tipo, quando você fala dessa comida mais substância, né? Como meus pais falam, com mais substância tudo junto, a gente pensa de uma época que realmente era o que tinha pra comer, assim, sabe? Antigamente e tal, nesse sentido. Aí a pessoa chega pra mim dizendo que, olha, eu nunca vi macarrão junto com arroz e feijão, assim. Sabe? Você não conhece esses outros tipos de macarrão, por exemplo? Tipo, essas massas? Eu só conheço o espaguete mesmo, que é o meu complemento, a minha comida. Então tem que respeitar isso. O que me incomoda nessas conversas é que não parte da curiosidade, né? Do entender melhor, porque a gente tem muitas diferenças regionais, gente. Exato. Então o espanto não é um problema por si só, mas é a falta de curiosidade, de colocar aquela diferença num lugar de inferioridade, né? Coloca como espanto, na verdade. Tipo assim, nossa, é desse jeito. Pra mim, eu achava que era dessa forma. Não é aquela coisa de você manter... E justamente, não é aquela coisa de você manter uma conversa com trocas de realidades. Mas é algo de, tipo assim, a pessoa conhece uma criação estereotipada da sua cabeça, de uma região, e você vai para aquela conversa carregada com aqueles estereótipos e não quer saber o que o outro está dizendo. Já quer dizer pro outro o que ele acha que é, sabe? E é isso também, eu concordo com a Adriana, é o que incomoda, assim, sabe? A pessoa não parte, não escuta, assim, sabe? Quando eu falei que eu morava com uma pessoa que me chamava do norte, os 7 meses que eu morei com ela, é isso, tipo, a pessoa não escuta, sabe? Não escuta o outro, assim, parte do seu pressuposto de que é assim, ponto, assim,
sabe? É foda. E eu só até anotei pra não esquecer, mas a gente falando do rolê da fome e tal, da insegurança alimentar, sendo que assim, né, velho, no atual contexto político e econômico desse país, a fome é uma realidade desse país. Não é um rolê do Nordeste. Tem gente no estado, na capital do estado mais rico do país, que é São Paulo, passando fome. Tem gente que depende lá de trabalhos como o do Padre Júlio Lancelotti, de tantas outras pessoas que auxiliam pessoas em situação de rua para ter o que comer. Então, não é à toa lá a Bolsa de Valores de São Paulo botou um touro ridículo de ouro lá na frente e a galera fez um ato lá político, né? Colou uma placa lá com fome escrito. Então a fome é uma realidade do país todo, não é só do Nordeste, né? Deixa eu só fazer uma observação sobre isso, porque assim, me incomoda muito que os discursos hegemônicos tratem o Nordeste ainda como esse lugar, né? Da fome e tal. Então, agora, nesse momento que a gente está falando, né, sobre ter aumentado o número de pessoas na miséria e tal, sempre tem uma fala jornalística que é, principalmente no Nordeste, sabe? Mas principalmente também na periferia de São Paulo, principalmente também na periferia do Rio de Janeiro, porque você não destacam esses lugares, entendeu? É muito incômodo isso. Não é para dizer que no Nordeste as pessoas não estão passando fome, estão, mas em outros lugares também. Então é muito chato. Velho, basta dar um rolê aqui em Brasília, na capital do país, no plano piloto, que você vai ver a quantidade de pessoas em situação de rua. E eu lembrei, só pra puxar esse tópico, eu lembrei que quando o Lula implementou o Bolsa Família, a primeira cidade que foi implementada, que foi feito um estudo, foi Guaribas, que foi aqui no Piauí. E é uma cidade que tem muita pobreza, e voltou a ter pobreza, porque, enfim, né, a gente tá numa condição, né, hoje de tudo. E é curioso isso, que quando os jornalistas falam de fome e querem fazer matérias especiais, eles vão para Guaribas. Porque só tem fome em Guaribas, que foi a cidade que tem uma renda per capita baixíssima, que foi a primeira cidade, na verdade nem foi o Bolsa Família, foi Fome Zero, na verdade, porque os programas. E, enfim, né, foi implementado lá e lá é onde tem a pobreza, então vamos retratar ali, sabe? Aí tem aquela foto típica, né, em tons terrosos, quentes, do chão todo rachado, né, aquela família magra, entendeu? Tipo, algo nesse sentido, assim, pessoas negras também, né, na capa ali, só a pobreza, assim, sabe? E sempre é isso, sempre retratam o Nordeste, sempre retratam uma cidade do interior do Nordeste como o local que tá com fome, sabe? Como se não se considerasse os outros lugares. Sim, sim. E é para não falar só disso, né, dos muitos estereótipos, também tem isso de que é como se a gente não fosse um lugar de produção intelectual, de produção acadêmica. E aí eu lembro de um caso muito específico, né, que foi alguém me falando de uma mulher que estava fazendo doutorado em teologia, Eliana, inclusive. Ou era na PUC do Rio, ou era na PUC de São Paulo. E aí o professor lá, muito escroto, lá dando, não sei de que aula era, mas a hora estava falando de hebraico e tal, talvez fosse uma aula de hermenêutica, não sei, de exegese do texto bíblico. E aí ele muito no discurso de que, porque eu sei que tem pessoas na turma que são do Nordeste, né, então assim, a gente tem que ver porque o ensino é muito deficitário e tal, então eu sei que as pessoas têm mais dificuldade de acompanhar, então vamos aqui adequar o ritmo da aula à deficiência dessas pessoas, pipipipopopó. E aí ele falando isso, escreveu uma frase em hebraico na lousa, né? E aí continuou falando. Aí quando ele passou a palavra para essa mulher, que era nordestina, ela disse, professor, só antes de continuar, é porque o senhor escreveu errado ali. Aquela palavra em hebraico, na verdade, é escrita assim e assim. Porque tá nessa classificação aqui. Então não é dessa forma que se escreve. Enfim, né? Deu um close na cara dele. Sobre isso. Mas que lindo. pra dizer isso, né? Que a pessoa já parte do lugar de que com a gente tem que adequar a linguagem. Não dá pra esperar tanto, porque as pessoas têm um ensino deficitário no Nordeste. Caralho, velho. Que foda, né? Que foda. Ai, que triste, meu Deus do céu. E aí, que morte horrenda, como diria Gilberto. Morte horrenda. E é sobre essas duas coisas, sobre a fome, né? Ser parte do projeto do sistema capitalista do qual a gente está vivendo, né? Capitalismo financiarizado, que é extrativista, que não vai sobrar nada. E aí também a gente tem que problematizar o fato que a gente
a carne pra gente tem um significado simbólico de sustância. Como é que você, e eu acho que estou esperando ansiosamente por esse episódio, Adriana, como pegar essa tradição de carne, né, e ressignificar, né, porque para nós é significado de sustância, né, é a mistura. E aí nós, enfim, brasileiros, classe trabalhadora, viu? Não estou falando nós nordestinos, não. E aí, também a questão da fome é que a subnutrição, ela também tem nos países centrais, do capitalismo central, só que não é muito noticiado, né? Tem uma subnutrição muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, de crianças nos Estados Unidos. E aí, todo o problema é quando a subnutrição é conosco e não com o outro. Quando é com o outro, quando era o Nordeste que era atrasado, né, no imaginário, quando era o Nordeste que era subnutrido, aí ok, né, nos colocar nessa posição e aí a política de integração regional econômica que foi feita. Gente, desculpa, eu vou falar do círculo lulopetista, Dilma, porque, desculpa, ouvintes mais críticos, eu também sou crítico, também o problema é o Estado e tal, tem que fazer uma revolução completa e tal, mas enquanto isso, as pessoas querem comer. Então, para que as pessoas comam, precisa ter políticas de transferência de renda aliada às políticas sérias de assistência, de política de assistência. E aí, o que é que eu quis dizer com isso é que quando se levantou, vamos dizer assim, o Nordeste como potência, né? Um investimento de tanto de ciência e tecnologia, educação. Então, assim, quando se pensou, você teve uma igualdade. E aí essa igualdade não foi muito querida pelas pessoas do Sul e Sudeste, né? E aí nos colocando nesse lugar do caricato, né? E aí esse lugar do caricato também é o lugar do nordestino o caricato, que foge da seca e tal. E aí é só sobre isso, sabe? Sobre a fome, existir em lugares do capitalismo central, não só no sul global, e sobre a educação, que aqui também tem polos de educação, e aqui tem muitas tem muita formação, tem muita produção de ciência e tecnologia. Uma professora da UFC de geografia ganhou um prêmio, eu não vou lembrar qual prêmio que ela ganhou, mas ela ganhou só sobre o estudo dela super avançado. Teve uma de física também que ganhou na UFC, falando sobre, não vou lembrar sobre qual era o estudo dela, mas assim, não é que não se produz, não é que não tem conhecimento, né? E eu ia falar, porque eu combinei com o pessoal que eu ia falar isso, as pessoas vêm fazer concurso público para professor aqui, porque sabe que aqui tem plano de cargo e carreiras. Vieram para o Ceará, vem para o Maranhão, porque sabe que a gente paga bem. Então, isso é investir na educação. É você pagar bem os professores, né? E aí, por isso que vem uma leva de gente para vir para cá para fazer concurso. E aí, será que aqui realmente tem uma educação deficitária? Ou a educação deficitária, como projeto político no Brasil, está em todos os lugares, mas aí se aponta o Nordeste ou o Norte do país como sendo o exemplo, o mau exemplo, né? E aí, era isso que eu queria comentar. Então, eu ia tocar em outro ponto, que é sobre como as pessoas das capitais reproduzem um pouco desses preconceitos com as pessoas do interior dos estados do Nordeste, né? Porque, principalmente grandes capitais, e eu hoje moro em Salvador, eu conheço pessoas que moram em Pernambuco, convivem com pessoas de Recife, e aí tem uma visão estereotipada de quem está na capital, principalmente nessas capitais que são as mais famosas, né, turisticamente, em termos de desenvolvimento econômico. Tem um olhar muito preconceituoso com quem vem do interior, no sentido de quase reproduzir isso mesmo, né, de que assim, o interior é a periferia desse estado. Então as pessoas olham pra gente, tratando a gente como pessoas periféricas, que não têm acesso a coisas, que foram para lá, para a cidade, para quase roubar empregos e, sabe? Então tem uma visão assim que é muito incômoda. E esse tipo de experiência eu vivenciei mais, né? Por exemplo, no interior, morando em Salvador, e uma cidade que é muito bonita, muito falada, as pessoas amam, é a cidade que todo mundo quer estar, Salvador, né? E de fato é uma cidade legal e tudo,
mas que se coloca no centro do mundo nesse sentido, sabe? Então, assim, o nosso sotaque é do interior, só para vocês entenderem o contexto, a Bahia tem 417 municípios. Então, Salvador é uma cidade no meio dessa quantidade de municípios e, assim, a grande parte do estado é sertão, mas a gente é visto como o diferente, sendo que quem é diferente é o litoral. A gente tem um trecho de litoral no estado tão grande, né? Mas é consenso entre as pessoas que moram em Salvador que eu sou a diferente. Não, cara, vocês são diferentes, considerando todo esse núcleo populacional que existe aqui no interior do estado. Então é muito incômodo estar nesse lugar que cara, eu me identifico com todo mundo que vem do interior. Eu tenho muitos amigos que são de cidades completamente diferentes, a gente fala a mesma língua, a gente se ouve igual, sacou? Então vocês que não nos ouvem igual, vocês que são ponto fora da curva e deveriam respeitar essas diferenças, né, que existem. Mas não acontece, assim, então isso é um incômodo muito grande. E daí o foda é que alguém de fora do Nordeste fala da Bahia, Bahia é Salvador. Ponto. Exato. Não é isso, amiga? Exato, e muito reforçado pela literatura, né, pela música. Então a gente tem grandes ícones que fizeram essa repercussão acontecer, né? Dorival Caymmi, Jorge Amado, que são grandes figuras da nossa cultura, né? E aí reproduziram esses traços culturais soteropolitanos para o mundo, e aí se vende uma ideia de que a Bahia é isso. E a Bahia não é só isso. É litoral, é camarão, é carnaval, mas assim, a minha realidade individual de cidade do interior é outra coisa, entendeu? Então, infelizmente os códigos midiáticos eles são muito reduzidos e eu acho que as pessoas daqui reforçam isso. E a Adriana falando isso, eu fico lembrando também disso. Você falou da mídia, eu lembrei de como algumas coisas que repercutem na mídia nacional contribuem para esse lugar que vão colocando no Nordeste, né? E aí, como eu não tenho medo de ser cancelada, vou aqui falar mal do time da Juliette, né? Nem da Juliette, não tenho nada contra a Juliette. Mas de como vai se personificando a ideia de que ser nordestino é ser como a Juliette mostrou que no reality show e tal, ou a figura do cacto, né? De sempre que se fala do Nordeste, pensar assim, num símbolo do Nordeste, você pensa num cacto. E de coisas que eu ouvi, né, muito por conta do rolê da Juliette. Eu li isso em jornal, de que a Juliette levou a música nordestina para o resto do país. E eu fiquei assim, tão incomodado, velho, com isso. Sério que ela levou o Chico César. Gente, o Chico César, que é conhecido, pra mim ele é conhecido no Brasil todo. Ela descobriu o Chico César. Gente, por favor, né? Luiz Gonzaga. É o Barramalho. É patrimônio do país, todo mundo conhece. Ela levou. A Cacto levou. Tipo, essas pessoas não conheciam música do Nordeste. Assim, no Nordeste não se produzia música, não se tinha composição e tal, até Juliette. Chegou a Juliette é a pessoa que levou música do Nordeste pro resto do país. Caralho, velho. Hoje, quando as pessoas vão falar do Nordeste e tal, a referência que fala do Nordeste, a culinária nordestina é o quê? Cuscuz. Cuscuz e tapioca, sobretudo cuscuz. Cuscuz como símbolo mor do que é o Nordeste. Aí você é obrigado a ouvir coisas do tipo: gente, tem influência da cultura nordestina no país inteiro, o cuscuz é a prova disso. Sério, velho? Sério de que a prova de que a cultura nordestina influencia o resto do país inteiro é o cuscuz, assim, tipo, o Nordeste, não teve mais nada que foi produzido no Nordeste e foi pro resto do país, além do cuscuz. No Nordeste não se produz literatura, não se produz música, não tem liderança política, não tem exportação de tecnologia, não tem educação de qualidade, né, Eliana Sobralense? Só tem o cuscuz, assim. Influência nordestina no resto é o cuscuz. Ou o acarajé. É isso? Eu acho interessante você falar, porque eu acho que aquela história, né, de que os fãs acabam atrapalhando o rolê. Sabe, assim, o problema não é Jesus Cristo, é a fanbase. Porque é bem isso mesmo. Por exemplo, eu acho que Juliette, enquanto a figura pública que ela tenta falar sobre diversidade. Então, assim, a mulher tá aí em capa de grandes revistas, destacando estilistas nordestinos contemporâneos, sabe?
que estão saindo totalmente do estereótipo, fazendo coisas, né, muito massa, inovadoras, sendo repercutido globalmente e tal. Então, assim, eu acho que tem uma tentativa de mostrar outras coisas, mas eu acho que as pessoas ficam muito apegados ao que se chama de tradição, né? A coisa assim do pé no chão, do que é mais tradicional e raiz. Então, assim, acaba deturpando um pouco, mesmo que eu acho que ela tente falar sobre diversidade. Acho que ela até tenta, mas as pessoas preferem o reforço de cacto, né? Que é um símbolo muito massa, assim, que eu super admiro, mas, por exemplo, eu evito usar no meu podcast, porque eu acho que não é só isso, entendeu? Há outras plantas típicas da Caatinga, vamos falar sobre elas, né? O problema é o reducionismo, Exato. né? É reduzir e, tipo, até porque o bioma nordestino é muito diverso. Exato. Porra, pelo amor de Deus. É geografia básica, gente. Vocês sudestinos são tão bem educados, com educação de tanta qualidade, e não sabem geografia básica, porra. Caralho. E aí também, velho, é isso, né? Eu fico pensando também de quais foram as influências, né, na produção desse álbum da Juliette, né? Com essas músicas. Porque tal hora também você escuta coisas nas músicas que me incomodam um pouco, de como alguns estereótipos parece que são reforçados ali, né? E aí é muito problemático porque ela é essa figura de projeção nacional, de que de algum momento, nesse momento, é quem representa o Nordeste, assim, para uma grande parcela das pessoas na mídia. Talvez seja a figura do Nordeste que mais bombou nesse pouco tempo, assim, meses e tal, que terminou o programa, é a Juliette, a figura pública do Nordeste. E aí, quando essa pessoa, mesmo não intencionalmente, acaba reforçando esses estereótipos, isso é foda, velho. O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br. E eu lembrei também que a questão do local, né, que muito se coloca também o Nordeste, com tudo que se produz no Nordeste é algo local. Eu lembro até de algo que a Adriana falou da mídia, que acontece muito, assim, que se você traz um especialista do Nordeste, tipo assim, por que você tá trazendo alguém que é do Ceará? Por que você está trazendo? Eu tenho que justificar que aquele pesquisador é importante, porque ele é do Ceará, por exemplo, ele é do Piauí, ele é da Bahia, sabe? Tipo, se ele fosse de São Paulo, ele não era local, eu não tinha que justificar, ele tá representando ali o nacional, sabe? É muito forte isso, e é o que eu tava falando, por exemplo, carnaval pra mim não é uma realidade. Passou a ser uma realidade quando eu vim para Salvador. E aí eu passei minha vida toda não comemorando essa festa, era só um feriado, sabe? E aí, só que o carnaval é uma festa nacional, as pessoas falam como se fosse uma festa nacional, e isso vira, portanto, brasileiro, né? O São João é uma festa local, sabe? As pessoas entendem o São João como uma festa local que os nordestinos curtem, e por isso é menor. Então é muito doido pensar nisso, né? A partir de que centro você está olhando, as dimensões da vida cotidiana, os fenômenos culturais, né? E é realmente difícil lidar com que o que é seu é particular, o que é do Sudeste é global. É muito incômodo. São João é melhor, tem mais comida. Eu amo. Tem mais comida. As comidas são gostosas e deliciosas. Não, eu queria só tudo voltar ao perfeito. assunto, o assunto polêmico, porque eu fico pensando também sobre como as pessoas, eu comentei aqui no chat, como as pessoas se concentram no que emerge agora, no presente, né? A mídia é muito assim, o que acontece agora é o que está acontecendo, e aí elas esquecem de todo o passado, né? Eu lembro que aconteceu isso com a Anitta, que a Anitta estava levando o funk para o território nacional todo, sendo que tem já pessoas já fazendo funk, já fazendo, né? Aconteceu com Madonna. Madonna tá inovando e, na verdade, já tinha uma cultura, já que antes de Madonna, que ela concentrou na performance dela, deu publicidade, né, maior para isso, mas que já existia, né, uma cultura que depois E aí eu fico pensando sobre isso, sabe? Sobre a noção de processo e de história, né, do que veio antes. E aí não é falando de Juliette, não falando de Anitta, nem falando de Madonna, é ter a ideia de quem é que vai se representar, qual é o corpo, qual é a pessoa que vai representar o que é um passado que foi feito por milhares de outras pessoas. É só isso que eu fico pensando.
às vezes a gente precisa ser caricato ou reproduzir algumas coisas no sentido de reforçar alguns modos de existência e de vivência. E aí eu nem acho problema, por exemplo, a gente nas festas populares, não só do Nordeste, né, as pessoas se vestem, se caracterizam, né, se aparamentam, e naquela aparamentação o passado se torna presente naquela festa. Meu problema não é isso, usar o cacho ou não usar, é o fato de ter desse problema, de ter uma diversidade que não está sendo revelada na própria expressão, né, do corpo, de como é colocado. E aí eu também tenho problemas. Eu gosto da Juliette e gostava do Gil. Na verdade, eu tenho problema com os dois fandoms. Mas eu tenho problema com essa idealização que não representa, de fato, é um tipo de nordestinidade. Mas, assim, é muito mais expectativa que a gente tem sobre esses sujeitos do que realmente o que eles são, né? O que eles são é uma coisa muito que nem dá pra saber o que é, humana, né? Humana. Sabe? E aí, gente, vocês falando, eu fiquei lembrando que é a oportunidade perfeita pra gente vender, fazer nosso jabá, né? Porque vocês que escutam o Hebreu já devem ter ouvido aí a gente falando que o Hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts, né? Mas queria reforçar isso porque a gente nunca conversou sobre isso no Hebreu e eu acho que essa é uma boa oportunidade. Porque existe a rede nordestina de podcasts, tem uma playlist no Spotify, você pode procurar aí depois. Tem o perfil da rede no Instagram, né, que é @rede nordestina de podcasts. E a rede nordestina de podcasts, do qual todas nós aqui fazemos parte, é muito diversa nas produções. Tem podcast sobre inúmeros assuntos, muito podcast de divulgação científica, inclusive. E eu acho que a rede é muito massa nesse sentido, porque esses podcasts trazem os especialistas, convidam as pessoas, e prioritariamente são pessoas do Nordeste, é a prova de que a gente pode falar sobre qualquer assunto, necessitando da fala de um especialista, e essa pessoa não precisa ser do Sul e Sudeste. A gente tem gente no Nordeste com capacidade, com gabarito, com conhecimento acadêmico para falar de qualquer temática. Né? Então, fica o convite mesmo. Conheçam a rede nordestina de podcast, conheçam a diversidade dos podcasts que formam a rede, porque vocês vão ver que a gente é do Nordeste, mas não tem um tema que esteja limitado, que a gente não pode falar porque a gente é do Nordeste. Até porque, velho, os podcasts lá do Sul e Sudeste que tratam de temas específicos, aí fica aquilo, é o podcast de referência nacional que fala do tema tal. E é o que a Aldenora estava colocando. E aí quando o podcast, quando o Elas Pesquisam faz divulgação científica, aí é uma produção regional, enfim. O bom é que a fofoca vai de dois jeitos aqui, eu falando e rolando no chat ao mesmo tempo. A versão proibidona que vocês não vão ficar sabendo. Se torne assinante do Hebreu e tenha acesso às conversas do chat. Enfim, gente. Olha aí. Eu acho que... Mas é muito isso. Eu acho que é bem esse rolê. Mas é muito isso que tu falou, Lidomar. Eu acho que colocam a gente como regional, criam estereótipos da cabeça de um imaginário que, enfim, né, não é o real, assim, e querem reduzir a gente a pequenos elementos, assim, que chegou lá nessa cidade, sabe? Tipo, reduzir ao cuscuz que chegou lá, reduzir a tapioca, e eu falo beiju, gente, eu gosto dessa palavra, falo em beiju. O beiju, sabe? Reduzir, sabe, essas coisas pra como se a gente tivesse que fazer o checklist do nordestino, né? Eu tenho que dançar forró, eu tenho que falar eu tenho que comer cuscuz de manhã, né? E, sei lá, tenho que gostar de Luiz Gonzaga, esse é o checklist. Então, tipo assim, você quando vai falar comigo, sudestino, você quer que eu... eu quero fazer. Tem que, quando você postar, Lidomar, o episódio, faz o checklist nordestino no Instagram. Como nordestino você faz um teste do BuzzFeed, teste do Hebreu. Como nordestino você Vamos fazer. Vamos fazer esse checklist. Agora, eu acho que eu sou estereótipo. Eu vou marcar tudo. Eu acho que eu sou também, assim, eu gosto. Eu gosto de marcar tudo. Gente, eu não sei, é porque assim, quando a gente vai pra eu não sei se o Lidomar percebeu isso quando ele tá em Brasília, assim. Mas quando eu saí e voltei, eu queria... Enfim, eu voltei pra minha cidade
eu queria muito resgatar tudo que eu já tinha, sabe? Eu não queria perder nada do que eu já tinha, porque já queriam, sei lá, me botar numa caixinha, sabe? Então, eu fazia questão de dizer as minhas expressões, eu fazia questão de, sabe, tentar explicar, enfim, né? Não me perder, né, nesse meio do caminho, assim. Eu não sei se o Domar sente isso, sabe? Enfim, por isso Nossa, eu sinto demais. Vou fazer o checklist também, vou acertar tudo. Eu sinto demais, amiga, é muito doido isso, sobre tudo isso das expressões, né? Eu vejo que é muito doido, velho, porque não é uma coisa pensada, né? Mas, tipo, quando eu volto pro Ceará, velho, eu desci no aeroporto de Fortaleza, encontro as pessoas que estão esperando a gente, eu já tô falando assim, sabe? Volta tudo e tal, que aqui também é inconsciente isso, é porque a gente convive com outras pessoas que a gente não vai ouvir essas expressões com tanta rotina. Então, assim, a gente meio que vai perdendo e tal. Mas quando eu volto pro Ceará, velho, aí eu já falo mais atropelado, ligeiro, que nem cearense fala correndo, né? Engolindo as palavras. Nós não tô foi porque eu disse que nós ia fazer aquele negócio. Assim, é um negócio bem... E volta tudo, né? E é muito doido isso de a gente quase que sentir a necessidade de recuperar essa identidade. Não, é isso, amiga. E aí eu só ia complementar dizendo que... E aí, retomando também o que a Adriana tinha falado, porque eu também senti algo parecido, não tão intenso quanto agora morando em Brasília, quando eu fui morar em Fortaleza, porque eu sou do interior do estado. Eu sou de Chorozinho, a primeira vez que eu saí da minha terra para outro lugar, eu fui morar na capital, assim, a pessoa do interior, da zona rural, indo morar na capital, e assim, e aí mesmo na capital cearense tem expressões que eu falo, tem coisas que eu digo, que as pessoas também ficam boiando, assim, sabe? A não ser as pessoas mais velhas, né? Porque também tem isso, né, Eliana? Muito do processo histórico do êxodo rural e tal. As pessoas mais velhas, todo mundo que tem família em Fortaleza tem uma galera que tem família no interior, porque foi o processo da migração e tal. Mas aqui é muito mais intenso. Aí quando eu volto pro Ceará, parece que liga um botãozinho, assim. Volta tudo. Eu já falo de um jeito muito diferente. Já chega dando vá cearense. Já orienta, amiga. Inclusive, eu tenho que fazer uma coisa histórica. Fortalezense, pau fora do cu, não é isso? Pau fora do cu. Que fizeram, quando teve a migração em massa de pessoas fugindo da seca, eles fizeram o grande campos de concentração, deixando as pessoas fora da cidade. Tem essa história, né? E aí, não faço questão de ser fortalezense, enfim. Eu não faço questão de ser nada, enfim, né? Tenho muita vontade de falar língua estrangeira, mas quando eu escuto pessoas, professoras de inglês, de francês, falando que todo mundo fala com sotaque, então isso me alivia, que não tem esse negócio de falar com sotaque que não seja brasileiro, ou falar de um jeito, todo mundo tem um código cultural de linguagem, né? Pesando o rolê. Não, é porque tem que falar. É porque a Fortaleza Belle Époque, viu? A Fortaleza Belle Époque foi pau com o pessoal do interior, viu? Eu digo assim, eu digo mesmo. E aí, se achar muito amiga, mas Fortaleza é muito Belle Époque, tem muita POC em Fortaleza. Fortaleza é muito POC. Gente, eu ia falar uma coisa... Você vai ali no Benfica. É isso, gente. A Eliana é socióloga, ela tem que problematizar. É o mal de cientista social, a gente tem que problematizar tudo. Olha, você que é cientista social, antropólogo, sociólogo, seja que diabo for, se você ainda não viveu uma experiência amorosa com alguém das ciências sociais, não viva. Fica o meu conselho. Obrigada. Tá? Vou guardar. Pessoas de ciências sociais não se relacionem com pessoas de ciências sociais. Não vai dar bom, gente. Não vai, tá? Só esse recorte aqui, é isso. Aldenora, você ia falar? Não, eu ia dizer obrigada. Além de... Não, só isso. Obrigada pelo aviso. Ela tá dando obrigada, gente, porque ela já tá aqui bocejando. Não, eu tô dizendo obrigada pelo aviso. A gente tinha combinado o horário, ainda não terminou essa gravação. Tem, né, trabalho. Eu queria fazer um chamado também, assim, a gente tá pedindo mais respeito à nossa diversidade, né? A gente não quer ser colocado em caixinhas. Mas eu acho que também é importante para os nordestinos que estão ouvindo não colocarem também os sudestinos sulistas numa caixa só, que eu acho que é possível ter aliados nesses lugares, sabe? E assim como a gente fala, vamos
discutir as questões LGBTQIA+, com pessoas que não são LGBTQIA+, né? Vamos discutir feminismo com os homens. É importante, a gente não pode se fechar na bolha. É preciso ter aliados, senão a gente não consegue viver. Eu sou uma mulher hétero, preciso me relacionar com um homem, então eu preciso que os homens se sensibilizem para as causas. A mesma coisa, né, com os nordestinos e os sulistas, os sudestinos. Eu falo isso com conhecimento próprio, porque eu namoro um gaúcho, que é filho... Bah, verdade? Guria, que tu namora um gaúcho. Bate! Estereótipo. Não bate! Cadê ele toma... Ele toma tererê, essas coisas. Não toma, você acredita? Pois devolve esse gaúcho, ele é falso. Pois é! Não passou no checklist, gaúcho. Mas é sobre isso, sabe? Tipo assim, a diversidade das pessoas, cara. Então, assim, a gente fica nessa onda, né? Gente, a Adriana tá sabotando o episódio. Vou remover ela da sala. Ela tá defendendo o sudestino. Não, cara, eu vou cortar. Ela deixou pra falar que namora um gaúcho no fim do episódio. Isso aí ela foi tudo pensado. Ela ficou bem assim, comendo quieto, deixou pra falar no final, velho, caladinha. Tipo assim, acho que a gente tem que fazer uma coisa que é entender que, a priori, aquela pessoa não é o inimigo, entendeu? A gente tem que conhecer a pessoa e saber se ela é aliada ou não, sacou? Então, por exemplo, se parar pra pensar, o meu namorado, ele é filho de nordestinos. Ele sofreu preconceito estando lá, entendeu? É óbvio que o comportamento dele não vai ser igual a um sulista que é de família alemã. Então, assim, as pessoas têm nordestinos, pessoas que têm família nordestina e moram no sul, né? Tem pessoas negras que moram, como é o caso dele. Então, é isso, né? Sobre ter múltiplas experiências, sobre as pessoas terem vozes múltiplas e estarem em posições diferentes. E aí podem ser pessoas aliadas. Então, acho que é importante, né? A gente não só bravejar como se todo mundo fosse um grupo só, sabe? Não, assim, eu tô brincando aqui, mas é verdade, assim, eu concordo que a gente tem que ter esses aliados, assim. A gente tá brincando aqui, gente, tá colocando o gaúcho, namorado da Adriana, na caixinha, que ele não passou na checklist, mas é brincadeira. A gente tem amigos sudestinos. Não, mas na brincando assim, mas é sério, eu acho que tem que ter um aliado e tudo. E sempre pensar e se relacionar com essas pessoas aliadas que você se sente confortável, né? Porque se você não se sentir confortável, alguma coisa tá ali, sabe? Alguma coisa. Volto pra questão do que a Adriana falou, de que quando a pessoa não te olha com questão de saber, ter curiosidade em saber, né, a tua vivência, algo nesse sentido. Se for no sentido mais... Não vai exotizar a gente. Exatamente. Se vai exotizar, vai pra trás, assim, né? Tipo, essa pessoa não é aliada, entendeu? E assim como o Nordeste tem as suas diversidades, né? O Sudeste também tem, os sudestinos também tem. Vamos usar essa palavra sudestino, essa palavra muito legal. E, enfim, eu acho que é isso, assim. Sempre pensar nisso, assim. E assim, eu falar assim, eu concordo com a Adriana e a gente já passou, mas eu só queria dizer que quando a pessoa é aliada mesmo, ela não vai escutar esse episódio e dizer assim, eu não sou essa pessoa. Se você não é essa pessoa, então parabéns. Né? Porque sempre tem essa coisa do aliado. Né? Parabéns, gatinha, arrasou! Né? Não faz nada, você fez o básico, você não é xenofóbica. Ei! E aí é a questão... Pau fora do seu cu! E aí a questão que tem a Rede Nordestina, né? Quando a gente começou, isso foi uma questão, né? E eu gosto que o nosso primeiro evento, enfim, teve uma diversidade de locais, né? A gente não pensa, vamos fazer um clubinho dos nordestinos, nunca foi isso, né? Mas a gente está querendo só pontuar que a gente não quer ficar nesse lugar de caixinha, nem quer colocar ninguém no lugar de caixinha, né? As pessoas são livres. Mas é isso, essa é uma fofoca edificante. E também lembro que a gente também tem aliados e parceiros muito fodas da Rede Nordestina de Podcast, que foi legal a gente ter, né? E aí, nunca foi só, sempre foi. E aí é isso, um abraço pro namorado gaúcho de Adriana. Não fica com raiva da gente não, viu? Vem aqui pra Fortaleza, passar umas praias. Então, queimadura de 3º grau, que eu chamei a Amanda pra praia. A gente pegou a praia no pior horário.
Quase queimador de 3º grau. Vem aqui pra praia de Fortaleza. Vai passear, vamos vir passear. A pessoa volta parecendo um camarão, passou 3 dias de molho no coloral. Mas eu não acho que a gente falou nada de errado não, tá? Não foi uma autocensura nesse sentido, não. É só para que as pessoas, muitas pessoas na internet, falam como se fosse tudo uma coisa só, né? Então, assim como a gente não quer ser visto como uma coisa só, não vamos tratar o outro como uma coisa só. Nem todo PCD é igual, nem todo LGBT é igual, nem toda mulher é igual, nem todo sulista também é igual. Então é isso, sabe? Sim, amiga, a gente entendeu. Menos Lindomar não entendeu. Mas a gente entendeu, a gente só também concorda contigo e tá certo isso, sabe? Menos Lindomar, tá bom? Não, gente, eu adoro os sudestinos. O Ebro é muito ouvido no Sul e Sudeste. Eu sou muito grato pela audiência de vocês. Eu só tô pedindo que não sejam escrotos, como vocês costumam ser, né? Então, melhor... Enfim, é isso. E aí, gente... Pra gente encerrar mesmo o papo, se vocês quiserem fazer alguma indicação e tal, falar alguma coisa, eu vou fazer uma sugestão. E aí eu acho que também nas considerações finais de vocês, se vocês quiserem, acho que podia ser legal vocês dizerem assim, uma coisa para as pessoas sudestinas não reproduzirem mais. Ó, não digam mais isso, não falem mais isso, porque isso aqui é muito paia, tá? Então, de indicação, eu quero deixar o episódio 1 do podcast Prosa Nordestina, que é um podcast a construção e a reconstrução do Nordeste. O podcast Prosa Nordestina faz parte da Rede Nordestina de Podcast. É um episódio muito massa em que eles estão conversando sobre essa construção simbólica, essa ideia de Nordeste, de cultura nordestina, como isso foi historicamente construído e tal. Então é muito massa, eu super recomendo, sobretudo para você mesmo, pessoa sudestina que não quer reproduzir estereótipos para com o Nordeste, escutem esse episódio. E, gente, a minha dica final sobre o que não reproduzir, por favor, não reproduzam mais que o cuscuz é símbolo do Nordeste. Primeiro porque o cuscuz nem é uma invenção nordestina, né? Os árabes, até onde eu sei, Eliana lembrou aqui no chat também. Então, assim, cuscuz não é símbolo do Nordeste, gente, tá? Obrigado. Adriana, vai lá. Ai, nossa, fiquei pensando na frase. Eu quero pular, eu quero ficar por último. Eu tô pensando. É isso que dá, foi defender os sudestinos, tá aí. A memória já falhou. Vai, Aldenora, tua chance. Eu quero dizer pros sudestinos não dizer que o nosso sotaque é lindo, como se você não tivesse sotaque. Todo mundo tem sotaque, querido. Então, por favor, obrigada. E eu vou acrescentar uma questão de associar o Nordeste à fome e miséria, né? A gente tem muita riqueza aqui, natural, tecnológico, de tudo, né? Então, arqueológica. Parou, né? Exato, eu acho que é isso, assim. Acho que essas duas coisas é o que eu poderia pedir pra pararem, assim. Estudem geografia também. Eu não sou muito boa em geografia também. Não sou muito boa, mas estudem geografia é importante. Eu estudo com vocês também, eu preciso aprender. É isso. Vai lá, princesinha. Como é? O Sobral é a... Deixa eu tirar. Ui! Do norte. A Eliana acabou de dar uma cacetada na cabeça de um sudestino, que vocês ouviram o barulho? Tudo bem. É sobre isso, amiga, tá tudo bem. Tá tudo bem. Que aqui não é lugar de coronel. Todo o país tem coronelismo, porque aqui tem famílias, tem familismo em todos os estados. Se você ver do norte ao sul do país, vai ter famílias de políticos dominando os territórios ligados ao latifúndio e à especulação, enfim, financeira. Então, não digam que aqui é lugar de coronel, porque no sul, sudeste, centro-oeste, norte, vai ter famílias dominando territórios, porque isso é uma característica do Brasil, não é do Brasil profundo. Não existe esse Brasil profundo, existe Brasil em suas diversas dimensões. Era só isso mesmo. Então, você falou sobre um episódio do podcast do Prosa Nordestina, que é um podcast da nossa rede, e eu quero também deixar uma dica de outro podcast da nossa rede, que é o Deixe de Pantin, que é um podcast feito por sertanejas de Petrolina, né, Pernambuco, e elas têm um episódio 12, que fala o que você sabe sobre o semiárido brasileiro. É uma pergunta, né? Então é uma proposição. E basicamente elas falam um pouco sobre o semiárido, sobre estereótipos. E é muito legal para entender mais o Nordeste a partir dessa perspectiva, né, do sertão. Então eu deixo essa dica.
E como sugestão do que não fazer, eu acho que não falem com as pessoas como se elas fossem cafés com leite. Tratem as pessoas de igual. Perguntem coisas como você perguntaria para outra pessoa qualquer. Não deduza que ela não é capaz de opinar ou de falar sobre, sei lá, o tema de maneira geral, história de maneira geral. A pessoa, se ela estuda história, ela pode falar sobre história de maneira geral. Ela não vai falar só sobre história da cidade dela, história do Nordeste, história da Bahia. Presuma que ela é estudante igual a você, presuma que ela é um profissional igual a você. E é isso. É isso, gente. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. E quem sabe, talvez a gente se encontre aí no próximo Fofoca Edificante. Um cheiro pra vocês.